Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 9. Hoje vamos dar continuidade a esse texto da tentação e da queda do homem. E diz assim a palavra de Deus. Mas a serpente, a partir do versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e para a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir da sua espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Nós vivemos em um mundo que está de ponta cabeça. Não é assim que você se sente às vezes? Hein, gente? Parece que está tudo revirado. A gente olha para os jornais, guerras, preconceitos, invejas, ódio, rancor. A gente olha para a nossa família e vê lutas, e vê guerras, e vê divórcios. Vê marido contra esposa, marido contra esposa, e esposa contra o marido, filhos contra pais, pais contra filhos. Olhamos no nosso trabalho uma guerra selvagem, de um passando por cima do outro, às vezes em meio, por causa do dinheiro, de batalhas, de guerras, de ódios, E no meio do trabalho há muita dor, há muita angústia, há muito sofrimento. Parece que o nosso trabalho não dá resultado, não dá fruto.
Por mais que muitos se esforcem, a gente precisa de tanto esforço, às vezes para produzir tão pouco. Quantas lutas. E por fim chega um sentimento na vida de não há sentido. Não há sentido para todo esforço do nosso trabalho, não há sentido para todo esforço da nossa labuta, dos nossos sonhos. Não tem sentido. E por causa disso, parece que a humanidade vive em um estado de sofrimento. A gente olha para a nossa própria existência em meio a um mundo que prosperou. O mundo nunca foi tão rico quanto nos nossos dias em toda a sua história. O mundo, apesar da gente falar de desigualdades e lutar contra as desigualdades como nunca, é também o período da história onde há menores desigualdades. E apesar de tanta tecnologia, de tanta riqueza, de tantos remédios e curas de doenças e oportunidades, nós vivemos o maior período de doenças emocionais, depressão, ansiedade, infelicidade. A alma do homem hoje parece estar mais vazia do que nunca, é a sensação que temos. Há um sofrimento profundo nos corações, os relacionamentos estão truncados, frustrados. Vivemos em um mundo de guerras, e quando a gente fala de um mundo de guerras, eu não estou falando dos Estados Unidos com o Oriente Médio, nem estou falando das crises internas nos países do Oriente Médio, mas eu estou falando que vivemos em guerras, muitas vezes no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na concorrência. E isso tudo vai produzindo dor, rancor, frustração, mágoa, sofrimento. E a família não passa ilesa disso. Vivemos a época histórica do maior número de divórcios, e de separações, e de famílias destruídas, e de marido contra a esposa contra o marido, de uma guerra que não acaba no dia que o cartório declara o divórcio, mas pelo contrário, parece que se acentua. E aqueles que brigavam dentro de casa se tornam os inimigos para o resto da vida. Guerras em todas as instâncias da vida, ao ponto que em meio a sonhos, porque todo mundo nasce com sonhos. Aquela turma dos jovens hoje brilha sonhos. Mas quando a gente vai caminhando, e a gente vai vendo que conquistar os sonhos do trabalho são tão penosos. Sonhamos com uma família feliz e por vezes termina em divórcios e contendas a tantas frustrações. Sonhamos em viver em paz e por vezes caminhamos em guerra. Não só em guerra com os outros, mas em guerra com a própria alma, com a própria existência e um sentimento de que nada faz sentido. Nada. O próprio tema é esse, não há sentido. Para um dos livros da Bíblia, um pensador de Eclesiastes, Salomão, que diz: de tudo que eu vi debaixo do sol, de todo esforço que coloquei nas minhas mãos para fazer e experimentar, tudo é vaidade, nada faz sentido. E aí nós podemos aprender nesse texto a resposta para esse sentimento do nosso coração. Que mundo é esse que nós vivemos? De fato, não vivemos mais no paraíso. E em que momento que isso aconteceu? Quando foi que
tudo mudou. Dos versículos 9 até o versículo 13 do capítulo 3 de Gênesis, mostra quando houve essa grande guinada, essa grande mudança, onde saímos da harmonia, do deleite, do prazer, do paraíso, para entrarmos na falta de sentido, sofrimento, angústias e guerras do mundo em que vivemos. E foi aqui, no texto que lemos, que vemos na história, quando foi que tudo mudou. E tudo muda quando acontece esse grande julgamento. A serpente, aquela que era mais sagaz entre todos os animais, o próprio diabo, representado aqui nessa serpente, ela joga dúvida, questiona o caráter de Deus, questiona a palavra de Deus, permite que Eva comece a sonhar em ser uma deusa, e Adão em ser um Deus, em ser como Deus, em ser autônomos, livres de Deus, para explorar o seu potencial como ela quisesse. E ela resolve então não ouvir, desacreditar na palavra de Deus e confiar na palavra do diabo, comendo do fruto e se rebelando. Naquele momento, uma grande desarmonia acontece, eles começam a se ver diferente, ele se percebe nu, percebe o outro nu, escutando a voz de Deus, aqueles que eles tinham profunda harmonia antes de ter relacionamento profundo com ele, eles se escondem. Agora a vergonha, a rancor, a mágoa, a dor, a confusão na mente, ao ponto deles terem que se esconder um do outro, com vestes feitas de árvores, de folhas, e se esconderem de Deus entre as árvores. Mas Deus então começa a procurar Adão, dizendo: Adão, aonde estás? Aonde estás? E aqui começa então um tribunal para julgar o pecado do homem. E nesse tribunal começa com um grande interrogatório. E as perguntas que nós olhamos aqui nos versículos de 9 a 13 são 4. São: aonde estás? É lógico que Deus sabia onde Adão e Eva estavam, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas ali é um tribunal, fazendo perguntas, como um detetive investigando o caso em busca de uma confissão. Adão, aonde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? O que é isso que fizeste todo o tempo? Parece que Deus faz perguntas aguardando arrependimento e confissão, aguardando que Adão falasse: Senhor, eu me arrependo, eu falhei, eu te desobedeci, eu pequei, eu comi. E quem sabe se um pronto arrependimento ali não mudaria também a história. Mas antes, Adão fez aquilo que muitas vezes eu e você ainda fazemos hoje. Em vez de se arrepender diante do interrogatório de Deus, ele deu desculpas. Primeira coisa que ele diz é dar desculpas circunstanciais. Por que você pecou? Eu pequei. Por que você se escondeu? Não, eu me escondi porque eu estava nu. Não foi porque eu pequei, não foi porque eu comia maçã, não foi porque eu estava com vergonha de ti pela desobediência, mas foi as circunstâncias. O Senhor chegou no momento que eu estava no banheiro. O problema é que essa hora eu estava ocupado. O problema é que nessa hora eu estava trocando de roupa. As circunstâncias me levaram a me esconder de ti, Deus. Quantas vezes você também não faz assim? Quantas vezes, quando você se permite pecar ou estar em pecado, em vez de você se arrepender, confessar, voltar,
alinhar-se com Deus, você não dá desculpas. Estou muito ocupado com o meu trabalho. Estou muito ocupado, eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de ir para a célula, eu não tenho tempo de fazer discipulado, eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado. Não tenho tempo nem no banheiro, quando o senhor me encontrou no banheiro agora, nu. De tão atarefado que eu estou, não. Estou negligente com a minha fé por causa das circunstâncias, eu me chateei. Me chateei com o pastor, não gostei do que ele disse, a culpa foi dele. Aí eu me chateei com o irmão da célula, me tratou mal, me magoei, me afastei. Te dá desculpas. Como Adão fez. Adão não disse a culpa foi minha, primeiro ele disse a culpa foi das circunstâncias. Eu pequei porque eu tinha que sustentar minha família, Deus. Eu pequei porque eu precisava pagar as contas. Eu me afastei, eu esfriei, eu desanimei, mas a culpa não é minha. A culpa é do pastor, a culpa é do líder de célula, a culpa é do melhor amigo, a culpa é do irmão da igreja, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. A culpa é dele, não é minha. Foi ele que me fez pecar. Como Adão disse, a culpa foi dela. Adão chega a botar a culpa no próprio Deus. Quando ele não diz só que a culpa é dela, ele diz que a culpa é dela, a mulher que tu me deste. Deus, eu estava muito bem na minha. Tinha cachorro, tinha cavalo, eu levava meu cachorro para passear. O senhor foi me inventar essa mulher. A culpa é sua. E quantos que, em vez de confessar o seu pecado e se arrepender, diz, não, a culpa é do Senhor, porque o Senhor me permitiu passar por tribulações, porque o Senhor me fez passar por essa luta, eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha esposa, eu perdi um filho, eu perdi a minha saúde, a culpa é tua, porque o Senhor não me ama, porque o Senhor não cuida de mim, a culpa é minha, sua, porque o Senhor me deu coisas que me gerou essa circunstância, a culpa é sua. E ainda a clássica resposta que aqui Eva deu, a culpa é da serpente, a culpa é do diabo. Eu pequei porque o diabo me laçou. Eu pequei porque o diabo me seduziu. A culpa não foi minha, a culpa foi do diabo. E aqui eu trago os pensamentos de um filósofo atual, profundamente conhecido e repetido pelo mundo todo, Bart Simpson. A sua célebre frase, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. E assim, vivemos sem arrependimento, sincero e verdadeiro, nos esquivando das nossas responsabilidades diante de Deus e da nossa fé, porque a culpa nunca é nossa. A culpa é sempre de alguém. E assim, nós percebemos que o motivo de não nos arrependermos é motivo de sofrimento. Salmo 32, versículos 3 a 5. Nós vamos ver o salmista, Davi, inclusive, dizendo, enquanto calei os meus pecados, enquanto eu me esquivei dos meus pecados, enquanto eu transferi a culpa para alguém, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. No entanto, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. O que aconteceu? Disse, confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Enquanto a gente transfere a culpa para alguém, o resultado é sofrimento. Até os ossos doem. A alma dói. A mente dói. A família sofre, o trabalho geme. Provérbios 28, 13.
O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas o que confessa a deixará, alcançará. Ao que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A culpa nunca é minha. Será que isso é verdade, irmão? Não se arrepender, não confessar, irmãos, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu quero o seu bem e o meu bem. Porque não se arrepender, não confessar, transferir a culpa, não resolve o seu problema. Antes, gera os nossos problemas. Antes, são motivos de fazer os nossos ossos secarem e a nossa alma sofrer. Por isso eu te recomendo, desça do salto. Abandona esse orgulho diante de Deus, diante das pessoas. Assuma para você o pecado. Diga, eu pequei mesmo. Eu errei, eu esfriei, eu falhei. Eu errei. Eu disse, eu pensei. Ficar em cima do salto não é lugar para você, como já diz o filme. Porque é o diabo que veste Prada, né? Arrependa-se. Em segundo lugar, acontecendo aquele grande julgamento, vem a sentença. Se em primeiro lugar havia um julgamento feito, onde aprendemos quando tudo mudou, agora vamos ver que de ponta cabeça ficou. E de que maneira ficou de ponta cabeça? Quando feito os questionamentos e as respostas foram erradas, em vez de arrependimento veio desculpas, agora chegou a hora do juiz dar a sentença. E a sentença, em primeiro lugar contra a serpente, depois contra a mulher, depois contra o homem. A primeira sentença veio contra a serpente, quando diz lá que ela rastejará e comerá do pó. Então, versículo 13. Então, versículo 14. O Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos. E ele diz assim: comerás, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. O que isso significa? Em primeiro lugar, eu queria que você entendesse o que significa rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias da vida. Se você vai analisar o restante da Bíblia, por exemplo, em Salmo 42, 25, Isaías 49, 23, são exemplos de que se jogar de barriga na terra, no pó, jogar pó sobre a cabeça, era um ato de profunda humilhação. É assim que se humilhava. Alguém queria se humilhar diante de Deus, ou se humilhar diante de um rei, ele se vestia de pano de saco, ele se debruçava sobre a terra e jogava a terra sobre a cabeça. Essa é a ideia de total humilhação. O que ele está dizendo é que a sentença contra a serpente é de que ela, Satanás, seria agora destinado a total humilhação na terra. Satanás seria totalmente rejeitado, abandonado, humilhado na sua existência. Não há glória para Satanás. Antes,
ele se tornaria uma figura desprezada na existência, na humanidade. E ainda mais, a sentença contra a serpente vai dizer que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Além dela ser colocada para humilhação eterna e humilhação na terra diante dos homens, perpétua, ainda assim havia uma sentença de derrota final. Haveria uma guerra entre os descendentes da mulher, entre o povo de Deus e Satanás, e o povo de Deus, e esse descendente iria humilhar ao diabo, pisando na sua cabeça, lhe dando derrota final, derradeira. Haveria um fim mortal, uma derrota final para Satanás, e viria pelo descendente dessa mulher. Daqui se inicia uma grande batalha entre o povo de Deus e o diabo, e ela acompanha a Bíblia toda. Os descendentes do diabo e os descendentes da mulher são aqueles que ouvem a voz de Deus e aqueles que ouvem o canto da serpente. Eles passam a ter guerra perpétua, onde não é uma guerra de carne contra carne ou sangue contra sangue, como diz Paulo em Efésios, mas é uma guerra do povo de Deus contra Satanás. Por exemplo, essa guerra se manifesta logo quando Caim mata Abel, em Gênesis capítulo 4, no próximo versículo. Essa guerra agora ela é deflagrada. Há uma inimizade, há uma batalha. Satanás levantando-se contra o povo de Deus e usando pessoas para isso. Não é à toa que há uma grande batalha entre Israel e o povo e os outros povos ao longo de toda a história bíblica. Israel em profunda guerra contra os amalequitas, contra os amonitas, contra os outros povos, contra os cananitas. Eles viviam em guerra. A descendência da serpente, aqueles que queriam se manter rebeldes a Deus, sendo usados por Satanás para destruir o povo de Deus. Enquanto isso, o povo de Deus ia vencendo e vencendo e vencendo e humilhando o inimigo e se mantendo na sua de maneira perpétua na terra. Eu quero que você entenda uma coisa. Muita gente fica pensando: isso é a maldição de Deus contra nós, porque nós pecamos, então o diabo vem contra nós. Não, essa maldição foi contra quem? Que haveria uma guerra entre a igreja, entre o povo de Deus e o diabo? Uma maldição contra a serpente. É a serpente que é amaldiçoada, dizendo: olha, haverá um povo de Deus, que hoje somos nós a igreja, e esse povo vai te destruir, vai se levantar contra você, vai acabar com as suas obras, vai acabar com o seu império. Há um descendente, há uma maldição, não contra nós, mas quem está lascado é Satanás, porque Deus levantou a sua descendência na terra. Sendo assim, nós vemos como isso se cumpre no futuro. Colossenses capítulo 2 vai mostrar que o auge dessa profecia se cumpre em Cristo, quando ele diz aos Colossenses capítulo 2 versículo 15: e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás foi exposto ao desprezo, a comer do pó, a rastejar sobre a terra, porque Cristo venceu do diabo na cruz. Cristo é a derrota cabal de Satanás. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: visto que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. O auge da derrota de Satanás e o cumprimento daquela profecia é porque Jesus destruiu o poder do diabo e da morte naquela cruz.
a cabeça do diabo foi esmagada nos pés do nosso Senhor Jesus. E essa haverá uma consumação final, em Apocalipse capítulo 20, no versículo 10, quando o diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo para sofrer eternamente em prisão, e essa vitória encontrará o seu derradeiro fim. E a vitória de Jesus sobre o diabo na cruz é uma vitória de todo o povo de Deus. O apóstolo Paulo aos Romanos diz assim, capítulo 16, no verso 20: e o Deus da paz, lá naquele dia, no dia de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, em breve esmagará, aonde? Debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Jesus seja convosco. A derrota de Satanás pelo poder da cruz é uma derrota de todos nós, ainda que ele se levante contra nós, ainda que estejamos em guerra contra ele, ele se levanta para cair, e um dia, na vitória final, nós, junto com Cristo, pisaremos na sua cabeça para a glória de Deus. Glória a Deus. Essa é a sentença contra a serpente. E a grande verdade, logo no julgamento da serpente, a gente pode saber que no fim, apesar das suas lutas, no fim, apesar das suas guerras, no fim, apesar dos nossos desafios dessa grande batalha, o bem vence o mal. Glória a Deus, irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Você pode estar na luta, irmão. Você pode estar nessa batalha. O inimigo pode ter muitas vezes tentado se levantar contra você, mas logo na primeira sentença não há destruição sobre nós, mas há uma promessa de vitória, que no fim o bem vai vencer o mal sobre nós. Glória a Deus. Larga de ser frio, dá um glória a Deus aí, irmão. Essa é uma verdade abençoada para nós. Depois vem a sentença contra a mulher. E a sentença contra a mulher, você tem que entender, tanto na sentença contra o homem, contra a mulher, está ligado ao propósito e ao sentido da vida. Por que às vezes sentimos que o sentido da nossa vida, o propósito da nossa vida, não tem sentido? Ou tem um sentido corrompido? Ou por que a gente parece que está lutando contra a maré, fazendo uma força, mas em meio a tanto sofrimento? Porque a bênção de Deus para a humanidade era o quê? Multiplicar e governar. Era isso? A bênção era multiplicar e dominar. Quando Deus cria a mulher, Ele cria a mulher com dois propósitos. Primeiro, o homem estava só. E porque o homem estava só, Deus preparou para ele uma auxiliadora idônea, uma mulher que ele completasse. O propósito da criação da mulher é que ela tivesse profunda harmonia, homem e mulher compartilhando a vida e a existência na presença de Deus. E quando os dois se tornassem carne da carne e osso dos ossos, então eles se tornariam uma só carne, expressando essa ideia da multiplicação, de gerar filhos para Deus. O auge onde os dois se tornam de fato um, quando os filhos nascem, ele é metade meu, metade dela. Mas aí vem a sentença, trazendo sofrimento ao sentido da vida. Você ainda tem o propósito de multiplicar, mas você vai multiplicar em meio ao sofrimento. Você vai gerar filhos em meio à dor. E agora a humanidade entra em desarmonia com o seu propósito. Bem-vindo ao mundo de ponta cabeça. Aqui se justifica por que parece que a gente está
querendo fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim, para fazer a vontade de Deus exige tanta luta, tanto esforço, tanta dor, tanto sofrimento. Porque foi a sentença que o pecado gera em nós. O pecado gera em nós o sofrimento na busca de viver o sentido da vida. Por isso, tantas questões, tantas lutas. Por isso que o autor de Eclesiastes vai dizer: não há sentido, não há propósito. Há tanta luta, tanta dor para fazer o que tem que ser feito. E, além do mais, havia um propósito na vida da mulher de viver em profunda harmonia com o homem. E agora, qual é a sentença? O que o pecado produz? Qual é a consequência do pecado? Ele diz: teu desejo será contra teu marido e ele te dominará. Essa é a sentença. Se lembra como era o homem antes? Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Adão olhava para Eva e falava: osso dos meus ossos, carne da minha carne, apaixonado. Agora, a ideia de o teu desejo será contra o teu marido e ele te dominará, é só você lembrar essa expressão. Se você lembrar de Gênesis capítulo 4, vai dizer para Caim, Deus vai dizer: o teu pecado será contra ti, cabe a ti dominá-lo. A ideia é de guerra, há uma batalha entre o homem e a mulher. Agora, a ideia desse verso é que o pecado desfez a harmonia perfeita, a harmonia brilhante, a harmonia irradiante agora é corrompida. E agora a disputa de poder, a disputa por quem manda, por quem domina, por quem governa, há uma guerra declarada. É isso que o pecado faz em nós, produz em nós guerras. Guerras dentro da família, marido e mulher, pais e filhos, trabalho, nações. Estamos em guerra. Sabe por que a gente às vezes está lutando lá em casa? Por que é tão difícil? A gente, quando vai para o altar, eu prometo ficar com você na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Aí no dia do desemprego, perde o amor, né? No dia do problema financeiro, a beleza vai embora. A paixão, tchau, acabou. Aí eu prometo ficar com você para sempre. Por que esses sonhos se diluem às vezes na caminhada? Porque vivemos nesse período onde o pecado corrompeu as nossas harmonias entre nós. É o pecado destruindo o sentido da nossa vida, destruindo as nossas relações. O pecado afetou e afeta a nossa existência. Observe só uma coisa: a palavra maldição não aparece nem para a mulher nem para o homem. No texto, quem foi amaldiçoada foi a serpente e o solo, e a terra. O homem e a mulher não foram amaldiçoados. O sofrimento com o sentido da vida, o sofrimento nas relações, ela é a sentença, é a consequência que o nosso próprio pecado nos traz. Por isso, o propósito da vida, da harmonia, da comunhão, ele é maculado com os nossos pecados. A sentença contra o homem também fala do sentido da vida. A sentença amaldiçoa a terra. E agora a terra começa a produzir abrolhos. A terra começa agora a produzir ervas daninhas. A terra começa agora, o trabalho acontece por meio do sofrimento. E por meio do sofrimento é que ele vai tirar o seu sustento. Como diz o verso 18. Verso 17. Visto que atendeste à voz da sua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara que não comeste,
maldita é a terra, maldita é quem? A terra por tua causa. Em fadigas obterá o teu sustento. Antes, o paraíso dava toda a comida que eles precisavam. Agora, a comida é produzida, o sustento vem pelo labor. O sustento vem pelo esforço. Dia e noite, por meio da fadiga. E a terra produz cardos e abolhos que atrapalham ainda a nossa frutificação. Não é só o esforço que eu tenho que criar, mas a cardos, a abolhos, a abrolhos, a ervas daninhas que se levantam atrapalhando o fruto do meu trabalho. E agora eu como o pão do suor do meu rosto. O propósito da vida do homem não era governar, trabalhar, produzir, desenvolver a terra. E isso é feito agora por meio de dor, de suor, de sofrimento, trabalho árduo. O sustento vem pela fadiga. A gente entra em desarmonia com a terra, desarmonia com o próprio eu, desarmonia com Deus, desarmonia com o outro, desarmonia com o trabalho, com o propósito de vida. Desarmonia com a terra, desarmonia com a vida. Mais uma vez, a ideia de sentido de vida é muito belo na reflexão da Bíblia, quando ele diz que a partir de agora viria a morte. Mas a maneira que ele coloca a morte, se lembra que Adão significa pó, e que ele trabalha do pó da terra, e que no fim, para o pó ele tornarás. Ele diz, do suor do teu rosto, verso 19, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e do pó tornarás. O que o texto está dizendo? Você foi feito do pó, vai passar o resto da vida lutando contra o pó, pelo suor do seu trabalho, e no final da vida tu vai voltar para o pó. Resumindo, sabe o que isso significa? Não tem sentido. Não tem sentido. A gente vem do pó, volta para o pó, e vive lutando pelo pó. O homem luta a vida toda com o solo, e por fim, ele torna para o solo uma vida vã, esvaziada de sentido. Qual o propósito de tudo isso? Por que eu luto contra o pó, se eu vou voltar para ele? O trabalho não é maldição, irmãos. O trabalho existe desde Gênesis capítulo 1, o verso 26 ao 28. O capítulo 2 é a nossa missão, produzir, desenvolver e guardar a terra. O trabalho não é maldição, mas o pecado amaldiçoou trouxe sofrimento ao nosso trabalho, porque somos pecadores. A vida foi esvaziada de sentido. E agora, a nossa alma entra em crise. E voltamos para o começo da nossa reflexão. Em meio a essa luta, vivemos em sofrimento na alma. Sentimento de vazio. São sentimentos que aparecem no texto. Vergonha, se escondendo com folhas de figueira, se escondendo de Deus, estresse, fadiga por causa do trabalho, dor por causa da gravidez, brigas e lutas por causa da desarmonia, medo, até mesmo de Deus. Agora você sabe aonde nós estamos e por que estamos. Não estamos no paraíso. O pecado fez a nossa vida virar de ponta cabeça. Mas há uma solução. Se até agora você está se sentindo, meu Deus, o que eu fiz, o que nós fizemos, eu quero te dizer, há esperança. Há um fio de luz no fim do
túnel que pode restaurar a tua alma, o teu coração, a tua existência, o teu sentido e propósito da vida. Há um caminho de volta para o prazer do paraíso. Quando o Senhor, então, vai trazer e cumprir o juízo vem trazendo a graça a reboque. E quando ele chega para cumprir a sentença, executando o juízo como o bom juiz, Adão muda de postura. E ele muda de postura, irmãos. Olha o que ele diz. Antes da execução da sentença, Adão interfere no meio daquele julgamento e diz: deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. Aqui, Adão está respondendo diante de tudo que ouviu. Ele estava olhando, escutando o som do sofrimento, dizendo: não tem sentido, a vida de vocês agora vai ser em meio à dor, à ansiedade, à fadiga, a sofrimento, a vazio, a angústia, a brigas. Mas havia uma sentença contra a serpente, dizendo: vai haver dessa mulher, da mulher vai vir um descendente que vai pisar na cabeça da serpente e vai trazer vida aos homens. Adão crê nessa promessa. Adão enche o coração de fé. Olha para aquela mulher, de quem sairia o descendente, de quem a serpente seria destruída, de quem haveria mudança de vida, e diz: você é a promessa, a vida que vem de ti. Teu nome será Eva, porque de ti vai vir a vida. Ele creu, e ele expressou a sua confiança nas promessas de Deus. Ele creu, e ele profetizou a vitória, colocando o nome da mulher de Eva, de quem viria a vida. A vida vem de ti, é do teu descendente, que a serpente será destruída, e nós voltaremos para o paraíso. Ele creu. Ele não somente creu, como ele se arrependeu. Porque quando Deus vai dar sentença contra a mulher, contra o homem, ele diz: por que obedeceste à mulher? Era notório que Adão tinha falhado, porque havia sobre ele a responsabilidade sobre o jardim, a responsabilidade sobre a família, mas ele antes se submeteu à palavra de outro, pecando contra a palavra de Deus. Mas aqui ele retoma o seu lugar, e ele dá nome a Eva, reassumindo o seu papel de regente, reassumindo o seu papel de liderança na família, no mundo, na terra. E ele se arrepende e volta para a vontade de Deus. Sempre foi como é hoje. A salvação vem pela fé e pelo arrependimento na promessa de Jesus. Desde Adão, irmãos, havia uma esperança. Adão não sai do paraíso desesperançado, não, ele sai jubilando, declarando, olhando todo dia para a mulher dele, dizendo: a vida vem de ti, a salvação vem de ti, a vida vem de ti, porque a graça do Senhor veio até nós. Glória a Deus. Adão demonstra sua fé ao crer na promessa de Deus. A mulher terá um descendente, e ele trará triunfo mais uma vez. Glória a Deus. A justiça veio abraçada da graça. Quando Jesus olha então, quando Deus olha para eles vestido de folha de figueira, ele diz: não, as folhas são inadequadas. As folhas não resolvem o problema de vocês. Eles tiram as folhas, Deus faz um sacrifício de um animal. Em Gênesis até ali, diz que o alimento era feito das ervas, folhas e frutos. Mas ele fez um sacrifício de um animal. Talvez é a primeira vez que se vê sangue, que se vê morte no paraíso, na terra. Aquilo deve ter sido um motivo de espanto para Adão e Eva, olhando a morte pela primeira vez. Aquilo que eles produziram, mas não era a morte deles. Era uma morte que substituiria a morte deles,
para cobrir a sua vergonha. Daquele animal era tirado a pele e cobriu e o vestiu de vestes de animal. O sangue foi derramado para que o pecado fosse encoberto. Havia ali um sacrifício implícito de um animal para cobrir o pecado e a vergonha de Adão e de Eva. E sabe quem é esse? Quem é esse animal sacrificado? Desde a criação do mundo, desde antes da fundação do mundo, para cobrir o nosso pecado e nos restaurar. O nome desse cordeiro é Jesus, como diz João Batista, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde Gênesis, desde Adão, desde Eva, profetizado e sacrificado. Essa ideia do sacrifício percorre a Bíblia toda. Abraão sacrificou, Moisés sacrificou, no tabernáculo havia os sacrifícios, no templo havia os sacrifícios, até que vem o sacrifício perfeito, que é Jesus Cristo. E agora, ainda que o pecado tenha devastado a humanidade e feito o mundo virar de ponta cabeça, nós podemos ser cobertos com as vestes de Cristo. Nós podemos agora ser restaurados e lavados pelo sangue de Jesus. Nós podemos agora ter a nossa vida reconectada com Deus, porque um sacrifício foi feito. E quando Deus olha para nós, Ele não olha mais a nossa vergonha e pecado, Ele olha Cristo em nós, a esperança da glória. Ele nos olha através de Cristo. Cristo encobre os nossos pecados diante da presença de Deus. O sacrifício implícito daquele animal para cobrir a vergonha do pecado de Adão e Eva ali prenunciava a morte de Cristo para justificar o homem dos seus pecados. A justiça veio abraçada com a graça, porque o homem é expulso do paraíso. E você diz assim, o que Adão fez? Mas a própria justiça ali é graça, porque ele diz, para que o homem não viva eternamente no pecado. Há uma esperança, não é uma solução, não é uma posição final. Você não vai viver eternamente nesse mundo caído, de cabeça para baixo, sofrendo por causa dos nossos erros e pecados. Não, Deus para isso nos expulsou do paraíso, para que um dia a gente pudesse nos livrar do pecado, para que a gente não comesse da árvore da vida e estivesse agora preso à existência do pecado e sem Deus. Deus, pela sua graça, nos expulsa de lá, para que houvesse esperança, para que a gente não tivesse eternamente em desarmonia com a existência, para que o pecado, suas consequências e o diabo pudessem ter os seus dias contados. O Senhor nos tirou do paraíso. E por isso, ainda que você, lutando e sofrendo, sinta-se como se suas baterias estivessem descarregando, as forças esgotando, a alma, por vezes, encharcada de dor. Não conheço a sua história, mas eu conheço o homem e as suas lutas, encharcada de sofrimento, de vergonha, de mágoas, de guerras, de lutas, de desarmonias. Por vezes tentou resolver essa questão com as suas próprias vestes. Tentou colocar roupas de figueira, às vezes se tornando um bom religioso. Eu vou fazer boas obras e vou resolver os meus problemas interiores. Outros tentaram calar essas vozes no álcool, na droga. Outros no desejo de sucesso, de fama, de dinheiro, de poder. E quanto mais tentavam calar essas vozes, mais eles sofriam. Há uma história de um homem caminhando para um reino distante,
E ele junta dos melhores cavalos, uma grande riqueza, cavalos cheios de dinheiro, cavalos velozes, um exército para lhe guardar, e ele sai na direção daquele reino. Sem encontrar o caminho, ele pergunta para um sábio: como é que eu volto? Como é que eu chego no reino? Eu estou aqui com os melhores e mais rápidos cavalos, eu estou aqui cheio de riqueza e de dinheiro, eu tenho total condição para chegar lá triunfante e veloz. Aquele homem sábio diz assim: mas não é para cá, é para o outro lado, para lá você só está se afastando. Mas aquele homem continua a jornada na direção contrária, encontra outro sábio e diz: eu tenho dos melhores cavalos, eu tenho do melhor dinheiro, eu tenho dos melhores exércitos. E mais uma vez aquele homem diz: mas você está indo na direção errada, você para onde vai está só se afastando do reino. Até que ele chega num terceiro, e ele diz mais uma vez: eu tenho os melhores, mais rápidos cavalos, eu tenho a maior quantidade de dinheiro, eu tenho os melhores guerreiros. E aquele sábio diz assim: existe um problema. Como você tem os melhores cavalos, os melhores guerreiros e uma grande quantidade de dinheiro, você só cada vez mais rápido, mais veloz, com mais competência e força, se afasta do reino que procura. E quantos homens estão se destruindo, querendo calar a sede da alma, mas mais rápido se afastam de Deus e mais sede produzem no seu coração. Há uma esperança. O pecado destruiu a nossa alma, produziu tristeza, ansiedade, vazio, falta de sentido na existência por vezes. Às vezes no casamento, você olha e o pecado produziu infelicidade, desarmonia, às vezes adultério, mentiras. Te fez olhar para o trabalho, perder o gosto da vida. Parece que não há sentido nos seus pés, na sua existência. Por que tudo isso? Por que tanta luta? Por que tanto sofrimento? Por que tanto suor? Por que tantos inimigos? E você já tentou calar essa alma, enchendo o vazio dela com bebida, sexo, sucesso, trabalho. Mas sem sucesso. Sem sucesso para calar o grito do coração. Antes indo de mal a pior. E a vida vai caminhando como um relógio em contagem regressiva, como uma bateria que acaba as suas forças. E você vê ela chegando ao fim, caminhando para a morte. Talvez na sua idade hoje, já sem o brilho nos olhos, sem esperança na alma. Talvez ainda achando que vai encontrar uma solução. Mas só há uma solução para o pecado e para as suas consequências. E não está em você nem nas suas forças. A alma da gente é um vazio. E esse vazio só pode ser coberto com algo do tamanho de Deus. Sua vida tem jeito. Jesus é a restauração. Baixa a sua cabeça. Eu vou chamar o Ministério de Louvor. Vamos cantar aquela música mais uma vez. Senhor Jesus. Estamos diante do Senhor, da sua presença. Muitas vezes com o coração moído e quebrado. Por causa dos nossos pecados, da nossa falta de arrependimento. E a nossa alma quer gritar. E dizer: Senhor, aonde Tu estás? Vem restaurar minha existência. Vem tirar a tristeza do meu coração e o vazio da minha alma. Vem restaurar a minha vida que o pecado destruiu. Eu preciso encontrar paz
para o meu coração e para a minha existência. Eu sei que a minha paz está em Ti, Senhor. Porque o Senhor nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar. Foi o Senhor que disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Porque foi o Senhor que transformou água e vinho em casamento. Foi o Senhor que trouxe da vida aos que estavam mortos. Foi o Senhor que curou os enfermos. Foi o Senhor que mudou a história do mundo. E pode mudar a história das nossas vidas. O Senhor é aquele que nos faz feliz. Ouvir a Tua voz é o que tira toda a tristeza do nosso coração. Ouvir o Teu nome é que retira toda a dor da alma. É andar nos Teus caminhos que renova o propósito da vida, o sentido da existência. E é capaz de curar o mais triste coração. Fica de pé comigo, vamos cantar essa canção.